Olá, sou o pastor Aislan Bonina, tudo bem? Alguém me perguntou por que o tema racismo não é estudado e também é pouco falado na maioria das igrejas brasileiras. Bom, primeiramente, seja bem-vindo a mais um A Mesa com o Pastor. A Bíblia, na verdade, não nos fala nada sobre racismo, não trata sobre este assunto. Por outro lado, nós sabemos que o fim de todas as diferenças é Cristo. Mas, para entendermos melhor este assunto, vamos compreender a palavra racismo, que nada mais é do que o preconceito, a discriminação ou até mesmo a hostilidade de um indivíduo ou de um grupo, de uma comunidade, em relação a outro indivíduo ou comunidade, por conta da sua cor ou da sua origem étnica. Nós sabemos que a história ficou marcada pela grande tragédia e crueldade da escravidão imposta aos negros. Mas você sabia que não foram somente negros escravizados na história? Você sabia que brancos também foram escravizados e sujeitos a trabalhos forçados na história? Nós temos aí na história recente, por exemplo, o Holocausto, que é um caso gravíssimo de racismo. Os alemães, odiando a etnia judaica, os submeteram à escravidão, trabalhos forçados e até a câmara de gás e morte, sem nenhum tipo de possibilidade de defesa. Na Bíblia, nós temos também a história de José, que foi vendido como escravo, e José também era judeu, né, israelita, e era branco. Então, uma questão de racismo não é simplesmente pela cor da pele, mas também é pela origem étnica. E a origem disto provém de vários fatores. Muitas vezes é um conflito histórico, muitas vezes um embate, uma guerra na história que tornou aqueles dois grupos inimigos um do outro. Você sabia, por exemplo, que um japonês detesta ser confundido com um chinês? Você sabia que um chinês também detesta ser confundido com um japonês? Porque existe aí um entrave histórico da Segunda Guerra que tornaram essas nações um pouco que avessas uma à outra. Agora, a igreja ela não se foca em temas específicos, até porque alguns desses temas podem estar carregados de uma tendência bem ideológica. Por exemplo, a ideologia chamada de esquerda, né? Que provém do comunismo, do marxismo cultural, eles costumam acirrar e até estimular estas lutas de classes, negros contra brancos, ricos contra pobres, homens contra mulheres, héteros contra homossexuais. Esta ideologia da esquerda, eles tendenciam a acirrar esta disputa entre classes, é assim que eles chamam, luta de classes, né? Trabalhadores contra patrões, porque uma sociedade dividida, ela é mais fácil de ser governada. Enquanto uma sociedade está perdendo tempo com estes embates que não levam a lugar nenhum, nós não estamos percebendo que estamos sendo dominados, muitas vezes, por uma dúzia de incapazes, corruptos e que tem levado a nação ao fracasso. Temos uma boa notícia. O fim de todas as diferenças é Cristo. Em Gálatas, capítulo 3, no versículo 28, a Bíblia diz assim. Vamos ler o 27 também. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um
em Cristo Jesus. Parou para perceber? Todos quantos fostes batizados em Cristo, acabou a diferença. Eu estou servindo ao Senhor há 27 anos e eu posso dizer com toda a certeza da minha alma que eu nunca vivenciei dentro da igreja uma situação de racismo. Pelo contrário, você vê na igreja pessoas muito bem estáveis financeiramente, tendo comunhão sem nenhum tipo de diferença com pessoas bem escassas financeiramente. Vemos ricos abraçando pobres, negros sendo os melhores amigos dos brancos. Vemos patrões tendo comunhão com os empregados, ou seja, na igreja toda a diferença desaparece, porque todos nos tornamos um em Cristo. Então, não seria proveitoso para a igreja ficar neste mundo ou nesta era vigente levantando bandeira desta causa ou daquela causa. Mas a igreja tem que se concentrar em levar Cristo às pessoas. Porque quando o evangelho chega, se cumpre o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Aqueles que estavam em trevas viram grande luz. Quando o evangelho chega, quando Jesus chega em uma família, em uma comunidade, em uma cidade, em um país, ou até na vida de um indivíduo, todos os seus preconceitos, todos os seus atos discriminatórios, toda aquela raiva incontida ou acaba, desaparece. Então eu te encorajo, meu querido irmão, minha querida irmã, a falar de Cristo. A Bíblia nos ensina a não perdermos tempo com falatórios inúteis, discussões acirradas que não levarão a lugar algum, pelo contrário, somente trarão mais ênfase, mais contenda, mais discórdia. O que nós devemos fazer é levar Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, se o mundo está em guerra e dividido, e se o mundo está levantando bandeiras, e as classes estão em lutas umas contra as outras, chegue você e fale da sã doutrina. Fale do Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Fale de Jesus, do que ele fez na tua vida, se é que ele fez algo em tua vida. Mas eu creio que sim. Então, que no nome de Jesus Cristo, nós sejamos portadores da palavra daquele que trará fim a todas as diferenças. Porque a Bíblia diz que o Senhor reinará sobre toda a terra e o seu reino será um reino de justiça e de paz. Que Deus te abençoe. Até o próximo A Mesa com o Pastor.